Uma intensa batalha militar e diplomática entre a China e outros países do Sudeste Asiático pelo controle do mar mais importante da Ásia pode muito bem resultar em um holocausto nuclear. Se você tiver algum mapa mundi ou algum globo que foi importado da China, você vai perceber que lá no mapa vai ter essas 9 linhas nesse mar ao sul da China, que se chama Mar do Sul da China. Isso por causa que a China possui uma lei que proíbe os produtores de fazerem mapas que não possuem essas 9 linhas, pois estas são reivindicações territoriais da China nesse território. O Mar do Sul da China é um dos mares mais importantes para o comércio global, e essa reivindicação chinesa entra em conflito com os interesses de várias nações do Sudeste Asiático, como Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia, Filipinas e, é claro, Taiwan. Mas para entender por que a China quer tanto esse mar, nós precisamos primeiro de um contexto histórico. O Mar do Sul da China possui vários arquipélagos e ilhas. Essas ilhas foram descobertas por navegadores chineses, que usaram dessas ilhas como bases para pescaria. Logo depois, outras nações do Sudeste Asiático passaram a usar esse mar para pescar. Então, logo na história antiga, nós temos esse mar sendo uma área de contestação entre várias nações e impérios diferentes. No século XIX, a França decide invadir a China por conta de conflitos territoriais entre a colônia francesa no Vietnã e a dinastia Qing, que dominava a China na época. Essa guerra termina com vitórias militares impressionantes dos chineses, porém, apesar de ganharem no campo de batalha, a China mesmo assim teve que assinar um tratado de paz favorável aos franceses, por causa de crises que estavam acontecendo na Coreia, que era um território chinês, mas estava sendo ameaçado pela Rússia. Então, a França faz um tratado de paz com a China, porém esse tratado de paz não resolvia todos os conflitos territoriais entre a China e o Vietnã, que agora estava sob ocupação francesa. Então, a disputa entre o Vietnã e a China em relação aos arquipélagos do Mar do Sul da China não foram resolvidas e nunca foram mencionadas nesse tratado. Então, a reivindicação chinesa e vietnamita dessas ilhas naquela região continuaram existindo. Na Segunda Guerra Mundial, as ilhas do arquipélago são ocupadas pelo Japão, e após a sua derrota na guerra, o general Chiang Kai-shek da China nacionalista decide invadir essas ilhas e ocupar elas. E após Chiang Kai-shek perder a Guerra Civil Chinesa, boa parte dessas ilhas são invadidas pelo Mao Zedong. Porém, o governo rebelde de Chiang Kai-shek em Taiwan continuava ocupando algumas ilhas. E também, várias nações recém-independentes depois da Segunda Guerra Mundial passaram a ocupar essas ilhas também com as suas próprias reivindicações. Reivindicações baseadas em história, ou seja, nós ocupamos esse território aqui há 500 anos atrás, então nós temos o direito de ocupar ele agora. Que é exatamente a mesma coisa que a China estava fazendo. E não é como se nós pudéssemos simplesmente dizer, olha, vamos decidir a população local dessas ilhas decidir, pois a maior parte dessas ilhas não possuía população nenhuma e eram completamente inabitáveis para um ser humano, já que elas não tinham água potável. Então a reivindicação da China sobre aquele arquipélago continua viva. E eles não apenas reivindicam aquele arquipélago de ilhas, como também todo o Mar do Sul da China para eles e apenas eles, desenhando uma linha de 11 traços para demarcar as suas reivindicações. Porém, depois de conflitos e um acordo com o Vietnã do Norte, eles decidiram reduzir o número de linhas de 11 para 9. Então, essa reivindicação ficaria conhecida como a linha dos 9 traços. Com a expansão geopolítica chinesa no governo Xi Jinping, essas reivindicações ganham cada vez mais força, e a China passa a ser muito mais agressiva naquela região. A China passa a construir ilhas artificiais naquela região para servir como bases militares e navais. Ela também passa a afastar navios que não possuem consentimento chinês naquela região, simplesmente dando uma investida neles com o casco do próprio navio, colocando a tripulação de ambos os navios em risco.
E tudo isso fica cada vez mais complicado graças à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que basicamente serve para determinar a soberania de certos países em relação ao território marítimo que fica próximo à sua costa. Território marítimo que também inclui ilhas, ou seja, se eu tenho uma ilha habitada no meio do nada, eu vou ter controle e soberania sobre todo aquele mar em volta da ilha, o que favorece muito nações que são formadas ou possuem arquipélagos, já que elas são capazes de cobrir uma grande área e conseguem ter soberania sobre uma grande parte do oceano. E as coisas ficam ainda mais complicadas, pois essa convenção da ONU diz que ilhas que não são habitadas ou são inabitáveis por seres humanos não podem ser incluídas nessa convenção, que é uma maneira de impedir que uma nação possa simplesmente botar uma bandeira num pedaço de pedra e daí reivindicar todo aquele território em volta da pedra. E boa parte das ilhas desse arquipélago não são habitadas e não são habitáveis. Então essa reivindicação chinesa sobre todo o Mar do Sul da China passa a ser ainda mais contestada pela ONU, que não reconhece as reivindicações chinesas como legítimas. Para conter o avanço da China, os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália formam uma aliança militar naval chamada Quad, que tem o único propósito de conter a expansão chinesa no Mar do Sul da China. E essa crise marítima fermenta ainda mais a crise entre China e Taiwan, já que Taiwan também reivindica todo o Mar do Sul da China, e por se considerarem o verdadeiro governo chinês, eles também possuem as mesmas reivindicações territoriais da China. E caso a China realmente queira tomar à força aquelas ilhas e aqueles arquipélagos, eles vão ter que passar por Taiwan primeiro, e Taiwan possui apoio direto e indireto dos Estados Unidos, que em várias ocasiões deixou claro que iria defender Taiwan caso fosse invadida pela China. E se nós tivermos uma guerra entre China e Estados Unidos, que são duas potências nucleares, bem... Mas a crise do Mar do Sul da China não é a única que está acontecendo no momento. A mais recente é a crise no Níger, que você pode saber mais assistindo esses vídeos aqui. Muito obrigado e até mais. Valeu!